Mais cálcio que leite. Em uma folha você já ouviu falar que o leite é o melhor alimento para conseguir cálcio? Muita gente cresceu ouvindo isso. Beba leite para ter ossos fortes. Mas sabia que existem folhas que têm mais cálcio que um copo de leite? E o melhor, são fáceis de encontrar, baratas e podem ser usadas no dia a dia sem complicação. Neste texto, vamos explicar como isso funciona, quais folhas têm tanto cálcio assim e como você pode incluí-las na sua alimentação sem precisar virar um expert em nutrição. Por que o cálcio é importante? Antes de tudo, vamos entender por que o cálcio é tão falado. O cálcio é um mineral que nosso corpo precisa para várias coisas, mas as mais conhecidas são 1. Ossos e dentes fortes. Sem cálcio, os ossos ficam fracos e podem quebrar mais fácil. É como se fossem tijolos de uma casa, se faltar cimento, a parede fica frágil. 2. Músculos funcionando bem. Quando você levanta uma sacola de compras ou corre para pegar o ônibus, são os músculos que fazem o trabalho. O cálcio ajuda eles a se mexerem direito. 3. Coração batendo no ritmo. O coração é um músculo, e ele precisa de cálcio para bater certinho, sem falhar. Se o corpo não tem cálcio suficiente, ele rouba dos ossos para manter as outras funções. Com o tempo, isso pode deixar os ossos porosos, como uma esponja, e aí qualquer queda pode ser perigosa. Por isso, é importante comer alimentos ricos em cálcio todos os dias. O leite é mesmo o rei do cálcio? O leite de vaca é famoso por ter cálcio, e não é à toa. Um copo de 200 ml tem cerca de 240 mg de cálcio. Parece muito, né? Mas a verdade é que muita gente não consegue, ou não quer, tomar leite todo dia. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, outras não gostam do sabor, e tem quem prefira evitar por questões de saúde ou por escolhas pessoais, como o veganismo. Além disso, o leite não é a única fonte de cálcio. Existem muitos alimentos que têm mais cálcio que um copo de leite e são super acessíveis. E as folhas verdes estão no topo dessa lista. Folhas com mais cálcio que leite. Conheça as campeãs, vamos direto ao ponto. Algumas folhas têm muito mais cálcio que o leite. Veja só, couve, uma xícara de couve crua picada, cerca de 30 gramas, tem 100 mg de cálcio. Parece pouco? Então saiba que, para chegar aos 240 mg do leite, você precisaria de meio copo de couve picada. E se cozinhar a couve, o cálcio fica ainda mais concentrado. Uma porção de 100 gramas de couve cozida pode ter 150 mg de cálcio. 2. Brócolis. Meia xícara de brócolis cozido, cerca de 50 gramas, tem 80 mg de cálcio. Se você comer uma xícara cheia, já são 160 mg, quase o mesmo que meio copo de leite. 3. Espinafre. Uma xícara de espinafre cozido, cerca de 180 gramas, tem 240 mg de cálcio, igual a um copo de leite. Mas atenção, o espinafre cru tem menos cálcio, então é melhor cozinhar. 4. Folhas de mostarda. Essas folhas são comuns em saladas e têm 165 mg de cálcio em uma xícara picada, 30 gramas. É mais que o dobro do leite por peso. 5. Agrião. Uma xícara de agrião picado, cerca de 30 gramas, tem 60 mg de cálcio. Pode parecer pouco, mas é uma folha leve e fácil de comer em saladas ou sanduíches. 6. Rúcula. Uma xícara de rúcula, 20 gramas, tem 30 mg de cálcio. Não é tanto quanto as outras, mas é uma opção gostosa e prática. Comparação rápida. Um copo de leite, 200 ml, igual a 240 mg de cálcio. Uma xícara de couve cozida, 100 gramas, igual a 150 mg. Uma xícara de espinafre cozido, 180 gramas, igual a 240 mg. Uma xícara de folhas de mostarda, 30 gramas, igual a 165 mg, ou seja, comendo uma porção generosa de espinafre cozido, você já consegue o mesmo cálcio que um copo de leite. Mas tem um detalhe importante: a absorção do cálcio. Não adianta só comer alimentos ricos em cálcio se o corpo não conseguir aproveitar esse mineral. Algumas folhas têm substâncias que podem atrapalhar a absorção do cálcio, como o ácido oxálico, presente no espinafre e na beterraba, por exemplo. Isso não significa que você deve evitar essas folhas, mas é bom variar e não depender só delas.
Dicas para absorver melhor o cálcio das folhas. 1. Cozinhe as folhas. O cozimento reduz o ácido oxálico, ajudando o corpo a absorver mais cálcio. Por exemplo, espinafre cru tem menos cálcio aproveitável do que o cozido. 2. Coma com vitamina C. Frutas cítricas, como laranja e limão, ajudam na absorção do cálcio. Que tal um suco de laranja com uma salada de folhas? 3. Evite café ou chá preto logo depois de comer. Essas bebidas têm substâncias que podem atrapalhar a absorção do cálcio. Espere pelo menos 1 hora. 4. Tome sol. A vitamina D, que o corpo produz quando tomamos sol, é essencial para o cálcio ser absorvido. Uns 15 minutinhos de sol por dia já ajudam. Como incluir mais folhas no dia a dia? Agora que você sabe que as folhas têm tanto cálcio, deve estar se perguntando: como eu como isso todo dia sem enjoar? A boa notícia é que dá para usar as folhas de várias formas, sem precisar comer salada todo santo dia. Veja algumas ideias. 1. No café da manhã, suco verde, bata couve, espinafre ou folhas de mostarda com uma fruta, como banana ou maçã, e água. Fica doce e refrescante. Omelete ou ovos mexidos, acrescente folhas picadas na hora de preparar. O espinafre combina muito bem. Pão integral com patê de folhas, amasse folhas cozidas com azeite, alho e um pouco de limão. Espalhe no pão. 2. No almoço ou jantar, refogados, couve, espinafre ou folhas de mostarda refogadas com alho e azeite são ótimas para acompanhar arroz e feijão. Farofa, junte folhas picadas na farofa de mandioca. Fica crocante e nutritiva. Molhos, bata folhas no liquidificador com iogurte natural ou azeite para fazer um molho para macarrão ou saladas. Sopas, acrescente folhas picadas em sopas de legumes ou feijão. Elas cozinham rápido e dão um sabor especial. 3. Lanches rápidos. Sanduíche natural. Coloque folhas de rúcula ou agrião no lugar da alface. Tapioca ou crepioca. Recheie com folhas refogadas e queijo branco, que também tem cálcio. Chips de folhas. Asse folhas de couve ou espinafre com um fio de azeite até ficarem crocantes. Fica uma delícia e é super saudável. 4. Para quem não gosta do sabor das folhas, esconda no arroz, pique as folhas bem miudinhas e misture no arroz na hora de cozinhar. Você nem vai sentir o gosto. No feijão, folhas como couve ou espinafre combinam perfeitamente com feijão. É só picar e jogar na panela. No suco de frutas, bata folhas com frutas doces, como manga ou abacaxi. O sabor da fruta disfarça o gosto das folhas. Outros alimentos ricos em cálcio. Para variar, as folhas são ótimas, mas é bom conhecer outras fontes de cálcio para não enjoar e garantir que você está consumindo o suficiente. Veja alguns exemplos. 1. Sementes. Gergelim, uma colher de sopa, 10 gramas, tem 90 mg de cálcio. Polvilho em saladas, arroz ou pães. Chia, 2 colheres de sopa, 20 gramas, tem 180 mg de cálcio. Você pode colocar no iogurte, sucos ou vitaminas. 2. Peixes. Sardinha em lata, uma lata pequena, 100 gramas, tem 350 mg de cálcio. Isso porque você come as espinhas, que são ricas no mineral. É só amassar e misturar com tomate e cebola para fazer um patê. Salmão, uma posta de 100 gramas tem 150 mg de cálcio. 3. Leguminosas. Feijão branco, uma xícara cozida, 170 gramas, tem 160 mg de cálcio. Perfeito para sopas ou saladas. Grão de bico, uma xícara cozida, 160 gramas, tem 80 mg de cálcio. 4. Laticínios, para quem consome. Queijo Minas, uma fatia média, 30 gramas, tem 200 mg de cálcio. Iogurte natural, um pote, 170 gramas, tem 200 mg de cálcio. 5 outros vegetais. Beterraba, uma xícara cozida, 170 gramas, tem 40 mg de cálcio. Quiabo, uma xícara cozido, 100 gramas, tem 80 mg de cálcio. Quanto cálcio você precisa por dia? A quantidade de cálcio que cada pessoa precisa varia com a idade. Veja as recomendações básicas. Crianças, 1 a 3 anos 700 mg por dia. Crianças, 4 a 8 anos 1000 mg por dia.
Adolescentes, 9 a 18 anos 1.300 mg por dia, essa é a fase em que os ossos crescem mais. Adultos, 19 a 50 anos 1.000 mg por dia, mulheres acima de 50 anos e homens acima de 70 anos, 1.200 mg por dia. Nessa idade, o corpo absorve menos cálcio, então é preciso mais. Exemplo prático, se você é um adulto, precisa de 1.000 mg de cálcio por dia. Como conseguir isso só com folhas? Café da manhã, suco verde com uma xícara de couve, 100 mg, mais um colher de gergelim, 90 mg, igual a 190 mg. Almoço, uma xícara de espinafre cozido, 240 mg, mais uma concha de feijão branco, 160 mg, igual a 400 mg. Lanche, um pote de iogurte natural, 200 mg, igual a 200 mg. Jantar, uma xícara de brócolis cozido, 160 mg, mais uma fatia de queijo Minas, 200 mg, igual a 360 mg total. 190 mais 400 mais 200 mais 360 é igual a 1.150 mg, mais que o necessário. Mitos e verdades sobre o cálcio 1. Só o leite tem cálcio suficiente. Mito. Como vimos, muitas folhas e outros alimentos têm tanto ou mais cálcio que o leite. 2. Quem não toma leite vai ter ossos fracos. Mito. O importante é consumir cálcio de várias fontes. Quem não toma leite pode, e deve, comer folhas, sementes, peixes e leguminosas. 3. Cálcio engorda. Mito. O cálcio em si não engorda. O que pode engordar são os alimentos ricos em cálcio que também têm muita gordura, como queijos amarelos. Mas folhas e sementes, por exemplo, são leves e saudáveis. 4. Tomar suplemento de cálcio é sempre bom. Depende. Suplementos só devem ser usados com orientação médica. Excesso de cálcio pode causar pedras nos rins e outros problemas. 5. Crianças precisam de mais cálcio que adultos. Verdade. Na adolescência, os ossos estão crescendo rápido, então é a fase em que mais se precisa de cálcio. Resumo final. Como ter ossos fortes sem depender só do leite 1. Coma folhas verdes todos os dias, couve, espinafre, folhas de mostarda e brócolis são fáceis de encontrar e têm muito cálcio. 2. Varie as fontes, não dependa só de um alimento. Misture folhas, sementes, peixes e leguminosas para garantir a quantidade certa. 3. Cozinhe as folhas, isso ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio. 4. Tome sol, a vitamina D é essencial para o cálcio ser aproveitado. Uns 15 minutos de sol por dia já fazem diferença. 5. Evite exageros, café, chá preto e refrigerantes em excesso podem atrapalhar a absorção do cálcio. 6. Mexa-se, exercícios como caminhada, corrida e musculação ajudam a fixar o cálcio nos ossos. Lembre-se, não precisa virar um expert em nutrição para ter ossos fortes. Pequenas mudanças no dia a dia, como trocar a alface por couve na salada ou acrescentar sementes de gergelim no arroz, já fazem uma grande diferença. O importante é ser constante e variar os alimentos. Assim, você garante o cálcio que seu corpo precisa sem precisar tomar leite todos os dias. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se eu não gosto de folhas verdes ou tenho dificuldade de incluí-las no meu dia a dia? Não tem problema. Existem várias outras formas de conseguir cálcio sem depender do leite ou de alimentos que você não curte. O segredo é conhecer alternativas e adaptá-las ao seu gosto e rotina. Por exemplo, se você não é fã de couve ou espinafre, pode experimentar outras fontes de cálcio que nem sempre lembramos. O tofu, aquele queijo de soja, é uma ótima opção, meio copo já tem quase tanto cálcio quanto um copo de leite. Outra dica é usar farinha de amêndoa ou de gergelim em receitas, como bolos, pães ou até no mingau. Uma colherzinha aqui e ali já ajuda bastante. E se você gosta de frutas, algumas também têm cálcio, como a laranja e o figo seco. Uma laranja média tem cerca de 60 mg de cálcio, e 5 figos secos podem chegar a 135 mg. Não é tanto quanto uma folha de couve, mas somando com outros alimentos ao longo do dia, faz diferença. Outra ideia é adicionar frutas secas, como damasco ou uva passa, em iogurtes naturais ou aveia.
Fica gostoso e ainda dá um up no cálcio. Para quem gosta de petiscar, as castanhas e nozes são boas aliadas. Uma porção pequena, uns 30 gramas, de amêndoas, por exemplo, tem cerca de 75 miligramas de cálcio. É só não exagerar, porque elas são calóricas. Outra opção prática são as sementes. Chia, linhaça e gergelim podem ser polvilhadas em saladas, sopas, vitaminas ou até em cima de torradas com abacate. O gergelim, aliás, é um dos campeões em cálcio. Uma colher de sopa tem mais do que um copo de leite. Se você costuma comer ovos, a gema também tem um pouco de cálcio, além de vitamina D, que ajuda na absorção. E para quem gosta de peixe, sardinhas e salmão em lata, com as espinhas, que são comestíveis, são excelentes fontes. 2 sardinhas pequenas já oferecem quase metade do cálcio que você precisa por dia. Dá para fazer uma salada, um patê ou até um macarrão com elas. Outra coisa importante é prestar atenção nos alimentos que você já come e ver como pode potencializá-los. Por exemplo, se você gosta de feijão, experimente cozinhá-lo com um pedaço de osso, como de costela, ou com algas marinhas, que são ricas em cálcio. Se faz suco verde, acrescente um pouco de couve ou brócolis, mesmo que não goste do sabor, misturado com frutas como maçã ou abacaxi, fica bem mais fácil de tomar. E não se esqueça das bebidas. Além da água, que é essencial para tudo, algumas opções podem ajudar. O leite de amêndoa ou de gergelim enriquecido com cálcio é uma alternativa para quem não toma leite de vaca. O suco de laranja fortificado também pode ser uma boa pedida, mas é bom checar o rótulo para ver se realmente tem cálcio adicionado. O mais legal é que você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos, troque um ingrediente aqui, acrescente outro ali, e vá testando o que funciona para você. O corpo não precisa de uma quantidade exata de cálcio em uma única refeição, o que importa é o equilíbrio ao longo do dia. Se no café da manhã você comeu pão integral com gergelim, no almoço pode optar por um prato com brócolis, e no jantar, uma sopa com feijão e couve. Assim, sem esforço, você vai garantindo o que precisa. E se um dia você não conseguir comer nada rico em cálcio, não se preocupe. O corpo é inteligente e sabe guardar o que precisa. O importante é manter uma alimentação variada e não ficar muitos dias seguidos sem essas fontes. Com o tempo, você vai perceber que é mais fácil do que parece e que dá para ter ossos fortes sem sofrimento. Por fim, lembre-se de que o cálcio não é importante só para os ossos. Ele também ajuda nos músculos, nos nervos e até no coração. Então, cuidar disso é cuidar da saúde como um todo. E o melhor, você pode fazer isso de um jeito gostoso, sem regras rígidas ou dietas chatas. Experimente, ajuste e descubra o que funciona para você. A ideia de que só o leite tem cálcio é um mito que muita gente ainda acredita. Na verdade, vários alimentos do dia a dia têm até mais cálcio que um copo de leite, e o melhor, são opções que combinam com qualquer refeição, sem precisar forçar nada. Por exemplo, uma porção de brócolis cozido tem quase o mesmo cálcio que um copo de leite, mas com a vantagem de ser leve e fácil de incluir em qualquer prato. Já o gergelim, mesmo em pequenas quantidades, como uma colher de sopa, oferece uma boa dose desse nutriente. Você pode polvilhar em saladas, no arroz ou até no pão caseiro. Outra opção prática são as sementes de chia. Uma colher delas na vitamina de frutas ou no iogurte já ajuda bastante. E não podemos esquecer das folhas verdes escuras, como a couve e o espinafre. Elas são versáteis, podem ir no suco verde, na omelete do café da manhã ou refogadas no almoço. Até o feijão, que todo mundo já tem em casa, é uma fonte de cálcio que muitas vezes passa despercebida. Um prato de feijoada ou uma sopa de feijão com legumes já contribui para a quantidade diária que o corpo precisa. O legal é que esses alimentos não são só saudáveis, mas também deixam as refeições mais saborosas e coloridas. Não precisa comer tudo de uma vez, basta ir incluindo aos poucos, conforme o seu gosto. Se você não gosta de brócolis, por exemplo, pode tentar couve ou rúcula. Se não curte sementes, experimente amêndoas ou castanhas. O importante é não ficar preso a uma única opção e ir testando o que combina melhor com a sua rotina. E se um dia você esquecer ou não der para comer nada com cálcio, não tem problema.
O corpo é esperto e consegue se virar por um tempo. O que não dá é deixar de lado por muito tempo, porque aí os ossos e os músculos podem começar a sentir falta. Mas não precisa se estressar, uma alimentação equilibrada, com variedade, já resolve quase tudo. Além disso, o cálcio não trabalha sozinho. Ele precisa da ajuda da vitamina D, que o corpo produz quando tomamos sol, e de outros nutrientes, como o magnésio, encontrado em alimentos como banana e abacate. Por isso, quanto mais natural e diversificada for a sua alimentação, melhor. Não adianta encher o prato de cálcio e esquecer do resto. No fim das contas, cuidar da saúde não precisa ser complicado. Basta prestar atenção no que você já gosta de comer e ver como pode incluir mais opções ricas em cálcio. Pode ser um punhado de amêndoas no lanche, uma salada de folhas no almoço ou até um doce com gergelim. O segredo é fazer escolhas que sejam boas para o corpo e para o paladar. Assim, fica fácil manter os ossos fortes e o corpo funcionando bem, sem sacrifícios.